Então, terminando a primeira aula, né? Aliás, a parte 1 da primeira aula, né? Que eu separei em 2 aulas para realmente não ficar muito longo e muito chato. Ficou um pouco longo, porque realmente, como eu citei no começo do vídeo, acabei trazendo um pouco da prática na clínica hospitalar e também colocando dentro do consenso para que a didática fique melhor para vocês. Então, terminando a avaliação nutricional, dando seguimento à nossa aula com necessidades nutricionais, separando a aula 1, parte 1, separando aula 1, parte 2 de assistência nutricional ao paciente oncológico adulto no perioperatório, tá? No período pré e pós-operatório. Então, dando sequência aqui e entrando em necessidades nutricionais, tá? Triagem nutricional, avaliação nutricional, depois necessidades, depois terapia, para deixar um pouco mais claro como esse passo a passo até a terapia nutricional. Então, necessidades nutricionais. Depois de fazer a avaliação, a triagem nutricional, deve-se estipular a necessidade que serão ofertadas para o paciente para, em sequência, ser aplicada a terapia, né? Sempre visando a adequação calórica proteica, tentando evitar o máximo possível o intenso trauma catabólico que esse indivíduo poderá sofrer. Porém, tanto caloria como proteína deve ser adaptada de forma individual, levando em consideração essa conduta específica para cada situação, como o paciente em estado grave de desnutrição, pré e pós-cirurgia, algumas insuficiências renais hepáticas, paciente ali em estado conservador, sem fazer diálise, se reduz um pouco mais de proteína, paciente ali fazendo diálise, paciente dialítico, se coloca um pouco mais de proteína, e ali você vai diariamente monitorando, você vai ali realmente adaptando esses nutrientes, essa proteína, essas calorias, tá? Cirurgia de grande porte a nível TGI, sepse sistêmica, estado de realimentação. Então, tudo isso daqui você tem que avaliar o paciente e aí moldando essa necessidade nutricional que esse paciente precisa. Eu dei uma ênfase aqui em realimentação. Estado de realimentação geralmente são pacientes que passam muitos dias sem se alimentar, de dieta zero. E aí você não pode entrar com um contingente muito grande, com a oferta de nutrientes, de caloria, proteína, de uma forma muito elevada, porque senão esse paciente pode descompensar a nível de potássio, fósforo e magnésio, e esse paciente pode até ter uma lesão aguda aí a nível do coração, né, uma lesão cardíaca, até mesmo uma descompensação, esse paciente pode piorar, tá? Então, para os pacientes com síndrome para os pacientes com risco de síndrome de realimentação, história de jejum prolongado, perda de peso 10%, etc. Iniciar com 5 quilocalorias por quilo de peso a 10 nos 3 primeiros dias e evoluindo lentamente de 15 a 20 e depois dando seguimento de uma forma natural de 25 a 30 até você encontrar uma oferta de necessidade nutricional adequada para esse paciente, tá? Então, geralmente, eu dei um exemplo aqui, são pacientes que estão em estabilidade hemodinâmica, fica muitos dias de zero, até estabilizar, até ficar mais estável, e aí essa introdução tem que ser de forma lenta, reduzida, de uma forma gradativa, essa evolução, tá? Necessidades nutricionais, nós temos algumas equações, algumas formas de estipular essa necessidade nutricional para o paciente. Uma delas é a calorimetria indireta, que é o padrão ouro, porém essa calorimetria indireta tem um alto custo financeiro, que não são todos os hospitais que têm, e acredito que é uma parte bem pequena dos hospitais no Brasil que irão disponibilizar, e aliás, irão aí ter essa calorimetria indireta. Então, o padrão ouro seria uma coisa assim que realmente um sonho, né? Equações preditivas, né, que são as equações de Harris-Benedict, Eryton-Jones, Curreri, etc. Então, esse tipo de equações preditivas seria sim realmente uma maneira de você poder estipular o tanto de necessidade que esse seu paciente iria receber, porém, pela demanda do hospital ser muito grande, tanto eletivo como espontânea, você não tem como usar essas formas, porque são formas grandes, e você teria aí que aplicar de uma forma mais, como posso dizer, forma mais detalhada e perder muito tempo. Então, a agilidade no serviço hospitalar é um grande triunfo para o nutricionista hospitalar, tá? Então, as equações preditivas não seriam tão legais, tão eficazes, até mesmo pela sensibilidade, até mesmo pelo tamanho da equação, seria mais fácil de você errar assim, distorcendo o resultado final. As formas simples são as mais utilizadas, sem dúvida nenhuma, que é a fórmula de Bowles, pela facilidade, disponibilidade, agilidade, uma certa sensibilidade que você está ali, coloca só o tanto que você quer multiplicar e já dá o valor X, tá? Necessidades nutricionais, né?
quadro de resumo, né, para necessidades nutricionais no perioperatório, que seria aí no período tanto pré como pós-operatório, que é o perioperatório. Aqui é a mesma coisa que a gente acabou de citar, mas aí qual o método deve ser utilizado para estimar as necessidades calóricas e qual a quantidade de caloria adequada? Então seria quilogramas por quilo de peso, fórmula de bolso, tá? Para ganho e manutenção do peso, 30 quilocalorias a 35 quilocalorias por quilo de peso. Você vai pegar o peso e multiplicar por 30, 35, acredito que todo mundo sabe fazer, né? No pós-operatório, na presença de sepse, de 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso. Quais as recomendações proteicas? Estresse moderado de 1.2 a 1.5, estresse grave ou desnutrição grave 1.5 a 2.0, tá? Aqui, referências Diet em 2011 e Aspen americana 2012. Recomendações hídricas. Gente, a reposição hídrica é muito importante nesse cenário. Ainda mais no cenário do paciente oncológico, visando que muitos pacientes com sintomas no tratamento antineoplásico podem desenvolver vômitos incoercíveis e diarreias, tá? Então realmente perde bastante, então você tem que repor ter essa recomendação hídrica como também um parâmetro importante para a sua conduta. Mais ou menos 30 ml por quilo de peso ao dia, ou de 1.5 a 2.5 litros ao dia. Então, finalizando aqui necessidade, a gente vai partir agora para a terapia nutricional. Então, pessoal, aqui indo para o último tópico, que é a terapia nutricional, né? E aí a gente finaliza. Ficou uma aula, acredito que ficou uma aula longa, mas acho que nas aulas posteriores vão vir aulas mais enxugadas, até porque a gente acabei mostrando muita coisa a partir dessa aula, tá? Então, eu separei terapia nutricional tanto no pré-operatório, para você entender bem o que acontece no pré, e depois no pós, alguns procedimentos chaves do nutricionista dentro da área oncológica, no pré e no pós, e depois juntei tudo e mostrar no perioperatório, tanto no pré como no pós, tá? Então, terapia nutricional no paciente adulto oncológico cirúrgico tem como principal objetivo a melhora clínica e nutricional com prevenção de complicações infecciosas ou não infecciosas. O objetivo principal do pré-operatório é preparar, do nutricionista, né, no pré-operatório, é preparar o paciente para o grande trauma cirúrgico. Os pacientes que serão submetidos a cirurgias de grande porte devem iniciar a terapia nutricional como forma preventiva, visando inúmeros benefícios como menor tempo de internações, taxas menores de infecção e etc. Tudo aquilo que a gente já falou. Então, aí é onde você entra na parte ambulatorial, tendo a intervenção nutricional, aplicando a terapia nutricional, antes a triagem, depois a terapia, e aí fazendo com que ele tenha mais sucesso no procedimento cirúrgico através da adequação do perfil nutricional, tá, pessoal? A terapia nutricional deve ser iniciada logo após a avaliação nutricional, nas primeiras 24 horas ou o mais precoce possível. Então, o mais precoce possível, nas primeiras 24 horas, deve ser iniciada a terapia nutricional. No pré-operatório, o paciente cirúrgico eletivo, aqui, pessoal, é uma parte bem atípica, que acredito que vocês não tenham assim se familiarizado. Inclusive, eu, quando entrei no hospital, foi uma coisa nova, que é a solução cirúrgica, a solução pré-cirúrgica, é a abreviação do jejum pré-operatório. E aqui o consenso fala de preto, e eu coloquei o que acontece de vermelho geralmente no hospital. Os pacientes cirúrgicos eletivos podendo se alimentar via oral, sem nenhuma intercorrência, devem ser submetidos à rotina da abreviação do tempo de jejum pré-operatório para 2 horas. Na noite anterior à cirurgia, o paciente deve receber 400 ml de forma líquida, contendo 12,5% de dextrina maltose, ou dextrose, ou maltodextrina, e mais 200 ml 2 horas antes do procedimento cirúrgico. O que acontece é assim, isso daqui, pessoal, é uma solução cirúrgica, que geralmente são 200 ml em um copinho de água, né, onde vai 12,5% de dextrina maltose, de maltodextrina, ou de dextrose, que são hipercalóricos à base de carboidrato, e que é igual mais ou menos a 25 gramas de carboidrato, né? 12,5 de dextrose igual a 25 gramas de carboidrato. E alguns consensos, até mesmo como o Braspen, tem poucos estudos que são relacionados à solução pré-cirúrgica, mas o consenso é bem consolidado, que tem que ter essa abreviação do jejum com a solução pré-cirúrgica. Mas alguns consensos mostram que pode conter ou não o composto nitrogenado, que seria a glutamina em 5%, que seria igual a 10 gramas de glutamina.
Então eles misturam tudo e dão para o paciente tomar 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Assim, exemplo, o paciente vai operar 11 horas da manhã, então esse paciente toma às 9 horas da manhã. Tá? Então, geralmente, são para pacientes que ficam para a parte da tarde ou da noite. E mais ou menos esses pacientes tomam 400 ml, só que não na noite anterior. Então, eles tomam no mesmo dia. Digamos que esse paciente ficou para 2 horas da tarde ou 1 hora da tarde, o procedimento cirúrgico dele. Então, ele toma às 9 e às 11 horas. 2 horas antes do procedimento, tomando aí 400 ml, entendeu? Então, 9 horas, 200 ml. E 11 horas 200 ml, 1 hora vai para o procedimento cirúrgico normal. Então, alguns consensos eles batem na tecla que é bastante benéfico para o paciente, para abreviação de sede, de fome, para ele não ficar tanto tempo de jejum, até mesmo no seu pós-operatório, eles mostram alguns benefícios com redução do débito gástrico, do resíduo gástrico, perdão, do dreno, eles mostram que não tem nenhuma interferência na indução anestésica e etc. Até mesmo alguns estudos não tão bem consolidados em relação à glutamina, eles mostram que a glutamina ajuda aí no processo realmente de sensibilizar mais a ação insulínica. Então são pacientes que vêm dentro das normalidades ali da glicemia capilar, por exemplo. Eles mostram em algumas teorias que possivelmente a glutamina seria ali realmente convertida em arginina, e essa arginina, por ser um aminoácido glicogênico, tá estimulando a insulina. Então, isso melhorando bastante o perfil glicêmico do paciente. Mas, no entanto, é bem batido na Braspen, que é a brasileira, que tem que ser ofertada a abreviação do jejum, a abreviação da solução pré-operatória, a abreviação do jejum pré-operatório, 2 horas antes para fazer o procedimento cirúrgico, com 200 ml de água, 12 ml de dextrose, destrina maltose, etc., 25 gramas de carboidrato, podendo ou não conter esse composto nitrogenado. Mas a Braspen coloca realmente essas 200 ml de água com a destrina maltose, a dextrose, que são 12,5%. Tá? Então isso aqui é uma solução cirúrgica. Geralmente à noite, eles não dão à noite, porque o paciente chega um dia antes para fazer o procedimento cirúrgico amanhã, e aí a gente libera a alimentação dele, 0 às 22 horas, o paciente dorme, acorda, de jejum, e aí ele recebe essas soluções tanto nas 9 horas como nas 11 horas, né, da manhã, para realmente poder submeter a procedimento. Se esse paciente ficar para amanhã, então não tem um porquê a gente dar essa solução. Já é um paciente que vai estar ali de jejum, pode ser que, né, antecipe o procedimento e vai estragar esse procedimento, né? Vai ter que adiar por conta que você ofertou uma solução no horário que não era para dar. Então, o paciente de manhã não precisa dar, o paciente que fica para tarde ou para noite, a gente entra com essa solução da abreviação do jejum pré-operatório. Tá? Então, espero que tenha ficado um pouco bem explicado em relação à solução do jejum pré-operatório. E aqui, na terapia nutricional pós-operatória, o objetivo principal da terapia nutricional pós-operatória é fazer com que o paciente se recupere o mais rápido possível, adequando o estado nutricional, garantindo uma via alimentar segura e obtendo inúmeros benefícios após o procedimento. No pós-operatório, a dieta deve ser iniciada precocemente, o mais precoce possível, tá, pessoal? A reintrodução dessa dieta tem que ser nas primeiras 24 horas do pós-operatório e deve ser encorajada ao cirurgião para liberar o mais precoce possível. Nós não podemos liberar uma dieta sem que o médico, o cirurgião lá que fez a cirurgia dele, que ele não se ele não prescrever, não tem como a gente iniciar essa dieta. Então, algumas cirurgias do abdômen alguns cirurgiões esperam até mesmo no primeiro PO, no segundo dia de pós-operatório, você deve ir lá conversar com o cirurgião, lógico, bem respaldado, com argumentos, que olha, alguns consensos americanos, europeus, até mesmo a brasileira, a Braspen, eles preconizam que realmente deve ser nas primeiras 24 horas o mais precoce possível, né, até mesmo de forma assim, bem precoce, a gente reintrodução nessa dieta com forma de melhorar inúmeras coisas, desde da anastomose, né, inúmeras coisas, de prevenir infecção, de melhorar o estado nutricional, porque o paciente já estava um dia antes de 0, o paciente vai sofrer um grande trauma catabólico, um grande trauma da cirurgia, uma grande mutilação, e aí ele fica 1 ou 2 dias de 0, acredito eu que seja ainda mais maléfico.
Então deve ser encorajado com uma forma segura, lógico, de uma forma, aliás, que você comece de pequenos volumes e vá progredindo gradativamente. Então, vários estudos mostraram que tanto dieta oral quanto enteral precoce resultam em menos complicações, sem alteração na taxa de mortalidade, ou descensão na ostomose, eliminação de flatos e tempo de internação hospitalar, tudo aquilo que eu já falei, né? E aqui, juntando tudo, tanto no pré como no pós. Dieta via oral é sempre a mais recomendada, sendo prioridade na escolha da via alimentar, a mais fisiológica. A via oral deve ser adaptada principalmente na presença de transtornos de TGI, disfagia, inofagia, diarreia, constipação, entre outros. Aqui é como eu falei, você que vai adaptar essa terapia nutricional, se você vai reintroduzir, ou se você vai introduzir suplementação, ou se você vai mudar a consistência de dieta, tudo isso driblando estratégias para que você possa realmente minimizar esses transtornos aqui de TGI, tá? Terapia enteral está indicada quando a via oral for insuficiente, geralmente na presença de ingestão oral em torno de 60% das necessidades nutricionais ali por 3 dias consecutivos, exemplo, né? Por alguma síndrome desabsortivas, insuficiência intestinal, disfagia, inofagia severas e mucosites também em graus elevados, ou quando o paciente não puder realmente utilizar a via oral, né, por cirurgias de trato digestório, de cirurgias altas do trato digestório, exemplo, a esofagiectomia, até mesmo pacientes aí do cabeça e pescoço que tem uma obstrução mecânica, que realmente a via oral não tem como porque ele não consegue comer, tá? A terapia parenteral poderá ser utilizada como forma suplementar da dieta enteral, quando a enteral estiver abaixo das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos, e aí você pode entrar como forma suplementar, ou quando o trato digestório estiver inoperante, estiver totalmente insuficiente, né? Por uma obstrução intestinal, por uma isquemia intestinal, peritonite aguda, ou síndrome do intestino curto ou ilho prolongado. De antemão, eu já falo aqui que essa forma suplementar da terapia parenteral junto com a enteral não é tão bem utilizada, tá? O mais utilizado realmente é NPT, né? Então, lógico que se a enteral estiver bem abaixo das necessidades, você pode suplementar com enteral, mas geralmente só se coloca uma parenteral quando realmente for NPT, quando ela for ela sozinha, exclusiva, tá? Quando for alguma intercorrência desse tipo aqui, quando realmente o TGI não estiver funcionante, tiver alguma contrapartida que realmente as vias via oral e a via enteral não for realmente indicada, aí eles indicam a NPT e aí é a forma mais utilizada, tá? E aí, terapia nutricional no pré e pós-operatório, candidatos a cirurgias eletivas de grande porte, cabeça, pescoço e abdômen, devem receber uma dieta rica em proteínas e imunomoduladores, contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos. Pessoal, isso aqui é uma parte bastante importante, tá? Isso daqui é o quê? A inclusão dos imunomoduladores dentro da cirurgia de... Aliás, beneficiando os pacientes que irão ser submetidos a cirurgia de grande porte na região de cabeça, pescoço e abdômen. A inclusão dos imunomoduladores. Não tem como falar de câncer sem você não tocar em imunomodulação. Então, os imunomoduladores são muito inclusos, né, dentro da oncologia. E principalmente pacientes que serão submetidos a esse tipo de cirurgia de grande porte. Tá? Então, esse tipo de paciente é um perfil de paciente que irá se beneficiar de formas imunomoduladoras, sendo ela via oral como enteral. Via oral, você deve ali ofertar algumas fórmulas com imunomoduladores de 2 vezes a 3 vezes ao dia, na medida de 200 ml a 250 ml ao dia, né? Complementando a dieta dele ao longo do dia, com outras coisas, né? Com outras dicas, né? Com outras dicas da terapia nutricional, mas contendo 2 a 3 vezes 200 a 250 ml ali de oferta de imunomodulação. Lógico que isso a nível de ambulatório é uma coisa assim bem utópica, né, de se pensar, porque imunomodulação, imunomoduladores são fórmulas muito caras. Então, acredito que no ambulatório de antemão é bem mais ofertado, bem mais prescrito ao paciente realmente alguns suplementos que são bem mais viáveis à condição financeira dos pacientes, até porque a gente atende SUS.
mas o consenso ele preconiza isso aqui, tá? E via interal é mais fácil ser utilizado porque você está dentro do hospital, e o hospital vai te ofertar isso, né? Então, ofertar fórmulas com imunomodulação ou imunomoduladores no volume de 500 a 1000 ml por dia, de 5 a 7 dias antes do procedimento cirúrgico, e pacientes com alto risco nutricional que passaram por cirurgias de grande porte de cabeça, pescoço e abdômen, se beneficiar também de forma continuada dessa fórmula, com imunomoduladores de 5 a 7 dias após a cirurgia, né? No máximo até 7 dias. Né? Então, pacientes que realmente têm um risco, que submeteram a cirurgia de grande porte, permanecer e que seja continuada essa fórmula, né? Que seja ofertada, continuada essa oferta de fórmula de imunomodulação de 5 a 7 dias após a cirurgia. Exemplo que a gente usa bastante de imunomodulador de dieta interal, que normalmente lá a gente realmente utiliza no hospital, é o Impact, que é uma fórmula aí, hiperproteica e imunomoduladora que contém arginina, ômega 3 e nucleotídeo. Tá? E aqui a terapia nutricional no pré e pós-operatório, tudo aquilo que a gente já citou, mas com algumas ressalvas. Tá? Então, quais os critérios que devem ser, quais os critérios de indicação da via a ser utilizada? Então, qual a via a ser utilizada? Então, a terapia nutricional oral, né? Quando utilizar a terapia nutricional oral? Quando a ingestão oral, né, a via oral, for menos 70% das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos. E aí você vai aplicar suplementação, né, indicado, mudar a consistência e etc. Quando você indicar a terapia nutricional enteral, quando a alimentação por via oral estiver contraindicada por alguma outra coisa, obstrução mecânica, etc., ou a ingestão alimentar por via oral for menor que 60% das necessidades nutricionais nos últimos 3 dias que esse paciente aí não conseguiu fazer uma boa ingesta, tá? Então, quando indicar a terapia parenteral, quando há impossibilidade total ou parcial do trato gastrointestinal, quando esse trato gastrointestinal for totalmente inoperante, tá? Ou quando o suplemento, ou como suplemento da TNE, como já citamos, uma forma suplementar, quando essa for incapaz de fornecer as necessidades nutricionais dentro dos 3 primeiros dias, etc. Mas o mais importante, quando indicar, é quando realmente esse TGI for parcialmente ou total, quando ele estiver totalmente inoperante. Qual o tempo de jejum pré-operatório? Qual a dieta e qual a quantidade indicada para abreviar o jejum dos pacientes eletivos? Né? Isso aqui a gente já citou, que é a solução pré-cirúrgica, 2 horas antes, até mesmo recebendo 200 ml com 12,5% de dextrina maltose, contendo ou não. Aqui você vê que eles não colocam composto nitrogenado, mas podendo ou não ter o composto nitrogenado. Mas sigam o que o consenso aqui nacional de nutrição oncológica coloca para vocês, tá? É o que vai cair na prova. Quais parâmetros devem ser utilizados para monitorar a resposta da terapia nutricional? Aqui eles colocam no quadro 3 e 4, mas já colocando para vocês, eletrólitos, né, PTF, proteínas totais e frações, glicemia, peso, débitos de anastomose, fístulas, etc. Quais os dados da terapia nutricional devem ser registrados? Todos em prontuários. Quando suspender a terapia nutricional? Quando devemos suspender a terapia nutricional oral? Né? Na presença de instabilidade hemodinâmica, contraindicada as 3 vias, oral, interal, parenteral. Na presença de disfagia ou esnofagia graves que impeçam a ingestão alimentar adequada, deve ser contraindicada a terapia nutricional oral. Né? Obstrução, vômitos incoercíveis, broncoaspiração, recusa do paciente, tolerância do suplemento. Aí realmente a terapia nutricional deve ser suspensa. Quando suspender a terapia nutricional enteral, na presença de instabilidade hemodinâmica, ou quando persistir intercorrências como diarreia grave, vômitos incoercíveis, ilho paralítico, sangramento, TGI, distensão abdominal. Vou fazer uma ressalva aqui na diarreia grave. Tem pacientes que têm muitas diarreias, ou tem muitos quadros de diarreia, né, diarreia grave, mas aí você deve analisar inúmeras coisas. Né, parâmetros de se realmente esse paciente está tomando, está fazendo uso de uma antibiótico terapia, né, vários antibióticos, como Tazocin, se esse paciente teve alguma cirurgia ali a nível de TGI, né, e aí a gente tem alguns protocolos, como baixar a vazão,
mudar a fórmula, colocar em BIC, que é em bomba de difusão contínua, né? Isso tudo para a gente poder driblar esse tipo de intercorrência. Mas se persistir, realmente a terapia nutricional interal deve ser suspensa, tá, pessoal? Outro também parâmetro importante que no consenso não mostra, a albumina baixa. Paciente com albumina às vezes de 2.1, 2.0, paciente fica com crises de diarreia, porque a albumina é uma proteína plasmática que ele faz o controle osmótico do vaso. Então, se ele cai, se essa proteína plasmática tão importante no nosso corpo cai, então vai ter um extravasamento, uma alta osmolaridade e formação realmente de bolo fecal a nível bem líquido, uma consistência bem líquida, promovendo bastante diarreia, tá? Terapia nutricional parenteral, quando suspender na presença de estabilidade hemodinâmica ou quando a via entérica ou a via oral tiver aí suprindo 75% a 60% das necessidades nutricionais, respectivamente por 3 dias consecutivos, não tem um porquê você ali permanecer com essa parenteral e aí você vai desmamando, tá? Como programar o desmame? Então eu vou programar esse desmame aqui a partir da parenteral, que acredito que fique numa ordem melhor. Quando suspender aqui, ou quando desmamar da parenteral, quando o TG estiver funcionante. Quando desmamar da terapia enteral, quando a ingestão oral for maior que 60% das necessidades nutricionais, por 3 dias consecutivos. Então, a via oral ali está segura. Então, você desmama da enteral de forma gradativa, baixando o volume e aí aumentando a consistência da via oral, tá? Quando desmamar da terapia nutricional oral, quando a ingestão por via oral da alimentação convencional for maior que 70% das necessidades nutricionais por 3 dias consecutivos. Mas aí a maioria dos pacientes recebem alta do hospital com uma suplementaçãozinha, até porque eles gostam, já faz parte da rotina deles. E aí, pessoal, terminando a nossa aula praticamente, eu trouxe um fluxograma do paciente oncológico, terminamos terapia nutricional, espero que gostem. E aqui eu trouxe um fluxograma para que possa exemplificar ainda mais como é que o paciente oncológico vai percorrer aí em todo esse processo de ambulatório, internação e etc. Então, digamos que aqui o paciente vai entrar na instituição, ele vai para um ambulatório, no ambulatório ele vai receber a primeira triagem, o primeiro contato com o nutricionista, onde o nutricionista vai triar o paciente e vai aplicar intervenção nutricional para que esse paciente vai passar aí por equipe multiprofissional, vai passar pelo médico, e digamos que o médico aí teve uma proposta cirúrgica para esse paciente, e aí você triou ele, teve o primeiro contato, e vai aplicar a intervenção que é a terapia nutricional, aplicou a suplementação para ele, exemplo, né, mudou a consistência, e aí esse paciente teve até um ganhozinho de peso, e aí ele veio para cá, ó, né, dependendo do estado nutricional do paciente, a equipe multiprofissional e médico vai direcionar ele para o melhor tratamento. Então aqui ele veio para a internação, para o hospital. Digamos que depois de alguns dias ou até mesmo um mês, depois dessa triagem, essa intervenção com a equipe multi, com o médico, ele veio aqui para a proposta cirúrgica, tá? E aí você viu aqui que ele ganhou um pesozinho e tal, ou perdeu pouco, né? Teve uma boa aceitação da terapia nutricional, veio para a internação. Você vai triar o paciente segundo o contato com o nutricionista, né? E aí ele vai para a mesa de cirurgia, para o procedimento cirúrgico, né? E no pós-cirúrgico você vai aplicar a terapia nutricional porque você já triou ele na internação o mais precoce possível nas primeiras 24, 48 horas. E o mais precoce possível, encorajando o início, a reintrodução dessa dieta no pós-cirúrgico, né? Digamos que esse paciente evoluiu bem no pós-cirúrgico, aí no terceiro, quarto, quinto dia de pós-operatório, e aí você viu que ele é um paciente do abdômen ou do cabeça e pescoço que necessita de um acompanhamento com nutricionista depois dessa alta, porque ele vai receber alta hospitalar. E aí você vai encaminhar novamente para onde ele veio, para o ambulatório, para que ele seja acompanhado pelo nutricionista, tá? Então o Nutri vai avaliar, triar novamente, aplicar a intervenção nutricional, né? Porque ele recebeu alta e vai ficar sendo acompanhado com o nutricionista. Então é isso, pessoal. As referências é o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica. É isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou muito longa a aula, mas espero que assistam, espero que vocês gostem. As próximas aulas vai ser um pouco mais enxugadas, até mesmo porque eu coloquei muita experiência na prática hospitalar oncológica para facilitar na didática, para melhorar realmente
a matéria para vocês visualizarem, estudarem, visualizar, poder visualizar melhor essa matéria de nutrição oncológica, tá? Visualizar realmente como é que o nutricionista trabalha dentro do hospital oncológico. Então valeu, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, um abraço, beijos e boa sorte nos estudos.